Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Felipe Ferreira, professor de Biologia, e estou aqui hoje na Universidade Aberta Leonel Brizola para ministrar para vocês uma super aula de Biologia. O assunto de hoje vai ser ecologia, beleza? Então olha só galera, para a gente começar o assunto de hoje, a gente tem que saber alguns conceitos ecológicos, né? Porque muitas vezes o aluno está lá, ele começa a estudar ecologia e ele fica com aquela dúvida, ué, mas o que significa? Quando você não sabe os conceitos, você não consegue fazer inferências dos assuntos, você não consegue ter propriedade do texto, né? E o que o Enem quer de você? Ele não quer conceitos vagos, ele quer que você saiba utilizar todo o conteúdo. O Enem, ele mensura conhecimento. E esse conhecimento, você precisa saber utilizar os conceitos. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, a gente tem, então, em ecologia, é o estudo da casa. Sempre, logia está ligado a estudo, pesquisa, tudo bem? E eco é a casa, ou seja, é o estudo da nossa casinha, né? Do nosso meio ambiente. Então a gente tem que estar ligado. Ecologia, meio ambiente. E falou de meio ambiente, eu tenho que ter dois conceitos na minha manga. Eu tenho que saber o que é biótico e abiótico. Por que eu tenho que saber disso? Porque é a interação entre biótico e abiótico que vai me dar a ecologia. Então, ecologia é o estudo das relações que eu tenho entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, tudo que for biótico é aquilo que possui vida, tudo bem? Falou de biótico, tem vida. Falou de abiótico, esse A aqui, ele está ligado com uma negação. Então, quando ele vem como um prefixo, ele está negando algo. Então, ele está negando a vida. Então, aqui não existe vida, tudo bem? E a relação entre a parte que tem vida com a parte que não tem vida é a área que eu vou estar atuando, né? A área que eu vou estar pesquisando, que é a ecologia. Tudo bem? Então, biótico tem vida, abiótico não existe vida. Então você tem que saber o seguinte, primeiramente, conceito de vida. E a tua tia, né, a tua tiazinha da pré-escola, geralmente chamava tia Margarete, tia Margot, tia Valquíria, uns nomes assim. A gente sabe que a tia falava o quê? Todo ser vivo que tem vida, ele nasce, cresce, reproduz e morre. Hakuna Matata, ciclo da vida, tudo bem? Só que vai muito mais além do que isso. Então, olha só, conceito de vida é todo organismo que tem metabolismo. Falou de ser vivo, ele tem metabolismo próprio, ok? Então, metabolismo próprio. E o que é metabolismo, professor? Eu vejo o professor de química falando, eu vejo o professor de biologia falando e eu nunca consegui entender. Sabe qual é o grande problema? Porque você tem uma certa dificuldade de pegar o conceito abstrato das coisas. Você precisa, caríssimo aluno, compreender que metabolismo está relacionado ao somatório de algo. Somatório de quê? Das reações químicas. Então, o somatório, veja bem, de todas as reações químicas que o organismo realiza, eu chamo de metabolismo. Aí você, a partir de hoje, você é um cara sagaz. Você é um cara que está assistindo um vídeo aqui na nossa Universidade Leonel Brizola. É o cara que trabalha com o quê? Com o conhecimento amplo. E você vai saber o seguinte, que o metabolismo dos seres vivos é fundamental para que eles existam. Aí você vai chegar agora, depois dessa aula, você vai chegar para os teus amigos e falar assim, ei, vamos caçar Pokémon? Aí, ué, como assim caçar Pokémon? É, porque eu aprendi uma coisa muito importante. Assistindo a aula do professor Felipe Ferreira, eu aprendi que não existe seres mais evoluídos. Ninguém é mais evoluído que ninguém. Ah, mas eu achava que eu era mais evoluído que uma ameba. Não! Isso não existe. O que existe são seres mais complexos. Complexidade. Imagina você agora que você tem ao seu lado uma ameba.
E você começa a se comparar com ela. Você não sabe onde está a cabeça da ameba, onde está o pé da ameba, aonde está nada da ameba. Ela é uma coisa só. Nós chamamos isso de amorfismo, tudo bem? Já a gente não. Algumas pessoas é até difícil a gente conseguir descobrir. Mas a maioria das pessoas a gente consegue ver o que é uma cabeça, distinguir o que são os olhos, uma boca, tranquilo. Por quê? Porque ele é mais complexo. Professor, agora eu estou começando a entender. Sim, você está começando a entender que quanto mais metabolismo esse organismo fizer, quantos mais reações químicas ele realizar, mais complexo ele vai ser. Então, quando você encontrar uma ameba, estão sendo analisadas no mesmo período. Lembre-se disso. Analisado no mesmo período, no mesmo espaço de tempo. Agora, nesse momento, então olha só, ambos são vivos, ambos estão na mesma linha evolutiva. Só que a ameba, ela tem um metabolismo menos complexo, é simplório, é primitivo comparado conosco, tudo bem? Então não existe ser mais vivo, não existe ser mais evoluído do que outro, existem seres mais complexos, tudo bem? Então quando você fala Pokémon evolui, não, Pokémon se torna complexo, tudo bem? Então corrija aí na hora que você estiver caçando seus Pokémons. Beleza, pessoal? Então já temos agora a principal definição de ser vivo, que o Enem quer isso. Aí você se pergunta, professor, e o vírus? O vírus, para o Enem, o vírus não é um ser vivo, ok? Para o Enem, o vírus é um complexo orgânico. Porque o vírus tem uma simples definição. Ele é um complexo orgânico e ele é classificado como um parasita intracelular obrigatório. Por que, caríssimos, ele é um parasita intracelular obrigatório? Parasita necessita retirar de outro ser vivo. Intracelular, porque ele está dentro da célula. Obrigatório. Por quê? Porque ele só consegue realizar a sua síntese através de um outro ser vivo. O que a gente consegue concluir com tudo isso? Que vírus não tem metabolismo. Como o vírus não tem metabolismo, ele não é um ser vivo. Ok? Então, para o Enem, vírus não é um ser vivo, porque ele é um complexo orgânico, ele é um parasita intracelular obrigatório, porque ele não tem metabolismo próprio. E agora a gente precisa fazer uma análise. Não tem como falar de ecologia sem falar sobre espécie. O que é espécie? Você fica, a professora me ensinou que espécie são aqueles animais que cruzam e dão filhos. Que definição! Você não vai para o Enem, eu não vou deixar você ir para o Enem com essa definição porca, tudo bem? Você vai para o Enem com essa definição sagaz. Porque na hora que você quiser classificar como ser vivo, você primeiramente tem que fazer uma pergunta básica. Morfologia. Eles têm a mesma morfologia? Galera, vamos aqui. Imagina comigo, eu tenho um organismo A e um organismo B. Eu estou comparando ambos, porque eu quero saber se os dois são da mesma espécie. Primeira pergunta, possuem a mesma morfologia? Tem a mesma forma? A mesma anatomia? Tem a mesma estrutura corpórea? Imaginemos aqui que esse A seja um golfinho e B seja um tubarão. Ao analisarmos golfinho e tubarão, eu concluo que eles possuem a mesma morfologia. Ambos têm nadadeiras. Ambos possuem o quê? Possuem estruturas capazes de quê? De nadar. Então, morfologia, ambos idêntica, ok. Passo para a segunda pergunta. Fisiologia. O que é a fisiologia? Fisiologia é a função da parte anatômica analisada. Ou seja, as duas nadadeiras exercem a mesma função. Quando você está lá estudando anatomia e fisiologia, são coisas diferentes. Anatomia é a forma, fisiologia é a função que essa forma executa no meio.
Ok? Tranquilo, moçada? Então, fisiologia. A nadadeira exerce a mesma função no golfinho e no tubarão? Sim. Então, ambos possuem a mesma fisiologia. Morfologia, ok? Fisiologia, ok. Agora a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque quanto mais a gente vai adentrando no estudo, você vai ter que entender o seguinte, que se eles possuem a mesma história evolutiva. Ou seja, eles possuem o mesmo ancestral em comum? Então você vai ter que pesquisar. Você vai ter que ir lá na cladística. Ou seja, você vai ter que ir na taxonomia. Você vai ter que ir lá no final da árvore genealógica desses seres e encontrar algo que seja próximo de um ancestral em comum. Só que você não irá encontrar desses dois organismos. Por quê? Quando você vai analisando, ambos são vertebrados. Beleza, ambos vivem na água. Tranquilo. Só que o tubarão, ele é um peixe. E o golfinho é um mamífero. Ah, professor, não vejo tanta diferença não. Entre os peixes e os mamíferos você tem somente anfíbios que evoluíram para répteis, que evoluíram para aves. Cara, é gritante, é um hiato, é um vale, cara. É uma distância monstruosa você querer comparar um organismo mamífero que produz leite, que tem placenta, que é muito mais complexo do que um tubarão, cara. Por quê? Porque o golfinho, ele é um animal mamífero que retorna para a água. O tubarão nunca saiu dela. O ancestral em comum, eu vou chegar uma hora no golfinho que eu vou encontrar um ancestral terrestre. Eu nunca vou encontrar um ancestral terrestre do tubarão, porque desde a sua origem, desde o primeiro tubarão, ele era 100% peixe. Já esse mamífero, ele veio da terra para a água. É isso que acontece. Então, aqui na história evolutiva, eu já descarto que eles são da mesma espécie. E se fosse, professor? Se fosse, então eu vou apagar aqui, porque vai que alguém tá pegando esse vídeo pela metade e vai falar, uai, o professor falou lá no vídeo, eu vi tubarão e peixe, porque aluno é bicho do cão, cara. O que ele puder fazer para poder usar contra você, ele faz. Então eu vou apagar essa prova aqui, beleza? E vou deixar como sendo organismos que possuem a mesma história evolutiva. Eu vou colocar aqui um macaco, lembrando que todos somos macacos, viu? E um homem. Segundo a nossa ex-presidente, né, fazendo uma citação dela, mulher sapiens, né? Temos aqui então a análise de um macaco e de um homem. Então, a mesma morfologia. Ok. Mesma fisiologia? Ok. Mesma história evolutiva? Também, ok. Nós temos um ancestral em comum. Professor, me prova. Eu adoraria te mostrar esse cara, só que ele não foi achado. Logo, ele é o famoso elo perdido. Ah, então esse é o elo perdido. Sim, o dia que os pesquisadores, né, os arqueólogos encontrarem e falar assim, olha, tá aqui, cara. Esse camarada, ele virou para um lado para homem e por outro lado ele ficou macaco, porque o meio influenciou essas transformações. O meio seleciona. Saudoso Charles Darwin, meu ídolo. Ele é o cara que olhou e falou assim, ó, esses seres que estão aqui, nesse meio, é porque o meio seleciona quem quer. É igual o Enem, cara. É igual a UNB. Pensa o seguinte, você tá lá no UNB, você tá numa federal. Eu falo UNB porque nós estamos em Brasília, é a nossa referência. Mas você pode estar na Universidade Federal lá da Paraíba, não importa. Você está aonde estão os melhores. E são as federais, são as estaduais, beleza? Você tem que pensar grande. E o Enem, ele te dá essa possibilidade, ele te dá essa perspectiva de estar entre os melhores. E o que é o vestibular? O vestibular, ele seleciona. O que é o Enem? Ele seleciona aqueles que estão mais aptos, aqueles que possuem características. Substitua a característica por conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. O meio, ele vai funcionar normalmente. Aí quem tiver as características aptas para ele, irá sobreviver. Ah, mas tadinho do animalzinho, ele não vai sobreviver no meio. O que vai acontecer com ele? Extinção! Pobrezinho, mas isso não tá certo. Cidadão, se os dinossauros não tivessem sido extintos, você não estaria agora aí sentado me vendo.
Agradeça a Deus. E eu acho que Deus, em algum momento, ele deve olhar para nós, olhar para o T-Rex e falar: que porcaria de troca que eu fiz, velho. Troquei vocês por... Olha que eu... Pô, sabe por quê, galera? Nós estamos fazendo tanta besteira no meio. Nós estamos fazendo tanta cagada, porque o que acontece? As ações antrópicas. O que acontece? O homem está mexendo tanto no meio que a gente não vai ter depois condições aptas de sobreviver. Só para vocês terem uma ideia, em 500 anos foram extintos 322 animais vertebrados. Tudo por causa da ação do homem. Quer mais conhecimento? Pesquisa aí, Revolução Industrial, século XIX. Depois que o homem começou a mexer no meio, a retirar o carbono, a mandar o carbono para a atmosfera, gerar o efeito estufa, aumentar a temperatura da Terra, cara, esses animais não têm tempo não. Aquecimento global, galera. Ações antrópicas. Voltando agora para terminarmos a análise sobre espécies. Então, analisamos aqui, chegamos à quarta análise. Olha que delícia! Fluxogênico. Você, malandrão aí, né, que tá querendo, né, hoje cativar aquela sua crush, né, aquele seu crush ali, você vai ter o quê? Uma pegada de análise. Fala assim, cara, o fluxogênico é o trânsito dos genes. São as informações genéticas. Isso aqui é reprodução. São genes, ou seja, genes que transitam entre si e se pareiam. Logo, quando você pensar assim, é possível cruzar o meu gato com o meu cachorro? Não. Não é possível porque eles são de espécies diferentes. Ah, mas eles têm a mesma morfologia, fisiologia, história evolutiva. Camarada, não tente fazer essas coisas, tudo bem? Não seja uma Felícia, né? Aí quem conhece o Looney Tunes sabe do que eu tô falando. O fluxo gênico é o pareamento. Logo, a quantidade de genes, a quantidade de cromossomos tem que ser a mesma para que haja um encaixe. Aqui, entre macaco e homem, não vai acontecer. Porque os macacos possuem 48 cromossomos e nós possuímos 46. Vai sobrar 2 do macaco. Aí, para onde vão esses 2? Descarta? Não, a natureza não descarta nada. Graças a Deus. Tudo bem? Então, espécie, morfologia, depois fisiologia, nessa ordem. Depois, história evolutiva e, por último, eles conseguem gerar descendentes. Eles podem gerar filhos férteis. Podem. Então, beleza. Você acaba de encontrar 2 organismos da mesma espécie. E vamos supor que a sua prova esteja falando e você encontra essa palavra aqui. Caraca, professor, eu nunca vi isso. Espécime. Eu conheci espécie, deve ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa, caríssimo. Espécime é um exemplar. É um organismo. O seu cachorro, o seu gato, o seu peixe, o seu tamanduá-bandeira na tua casa, ele é uma espécime. O grupo é espécie. Grupo de indivíduos com características morfológicas, fisiológicas, com a mesma história evolutiva, o mesmo ancestral e o mesmo fluxo entre os genes, é da mesma espécie. Espécime é um exemplar que eu utilizo para análise. Então, quando eu já falando, quando eu tiver um tucano, a espécime tal, é um organismo com um bico próprio, com um tamanho próprio, porque nós somos diferentes. Tá de bobeira, tá sem fazer nada? Ah, não tenho nada para fazer agora. Pega lá uma fita métrica, pega uma trena, vai medir seus pés. Você acha que os seus pés são do mesmo tamanho? Aí você vai se espantar e vai falar, caramba, não deu certo, eu tenho pés de tamanhos diferentes. Nós não somos tão perfeitos. Ah, mas eu achava que era. Minha mãe diz que sim. Ah, minha também. Né? Não vamos ir contra isso. Beleza, pessoal? Então agora você já sabe diferenciar, classificar as espécies, né, de acordo com as suas características mais próximas, mais similares. E com relação à relação entre eles, em ecologia, você tem que saber sobre alelobiose e ecobiose. Veja bem, alelobiose. Eu já ouvi essa palavra uma vez, a professora falou, mas eu não entendi nada. Alelo é da genética. Alelo, igual. Biose, interação. Olha que bacana.
interação igual, interações iguais. Então, aqui você tem interação entre ser vivo com ser vivo. Dois organismos que têm o mesmo metabolismo, ou seja, ambos são seres vivos porque têm metabolismo. Então, ser vivo, alelobiose. E veja bem aqui, tá vendo esse tracinho, esse hífen aqui? Ele significa interação. Então, na tua prova, pode ser que o cara que elaborou estivesse com preguiça na hora de fazer lá, escrever. Fala assim, olha, você tem que usar tantos caracteres na... Ah, beleza, eu vou colocar um hífenzinho aqui. Aí você se depara, uai, ser vivo, hífen ser vivo. Você já sabe, graças a essa aula, beleza? Depois eu coloco aqui a minha conta corrente para você depositar quando você passar. Olha aqui, interação ser vivo com ser vivo. E ecobiose? Ecobiose vai ser o quê? A interação com o meio. Interação com o meio ambiente. Então, eu tenho agora, para analisar, o ser vivo com o ambiente. Perguntinha básica. Vaca comendo capim é ecobiose ou alelobiose? Espero que você tenha acertado, beleza? Mas olha só, a interação de uma vaca com a grama só pode ser alelobiose. Ah, professor, mas a grama está no ambiente. Cidadão, a grama é um ser vivo. A grama tem metabolismo. Então, animal comendo planta, animal comendo animal, só pode ser alelobiose. Quais são os tipos? Sei lá. Pode ser qualquer um, eu não sei o que pode perguntar. Ah, professor, caiu na minha prova lá, predatismo. Predatismo são espécies diferentes, uma que se alimenta da outra, que se nutre da outra. Ah, agora eu entendi. E se for canibalismos? Espécies iguais se alimentando, tudo bem? E canibalismo é uma espécie se alimentando do organismo da mesma espécie. E ecobiose? Simples, respiração. Quando nós retiramos do meio ar, retiramos oxigênio para nutrir as nossas células, para que ocorra a produção de ATP, a produção de energia, eu tenho aqui ecobiose, o ser vivo interagindo com o meio, lembre-se do hífen. Hífen significa interação, é o ser vivo retirando do ambiente as características, composições químicas, né, para a sua sobrevivência. Sem essa relação, sem essa interação, não existe ecologia. Então você vai para a tua prova agora sabendo que em ecologia você já sabe o que é espécie, o que não é da mesma espécie, e você já sabe também a questão das interações de alelobiose e ecobiose, beleza? O nome disso tudo, ecologia, que se bifurca nessa pesquisa. Tudo bem? Galera, foi um prazerzaço estar com vocês. Eu espero imensamente que vocês vão ter um resultado fantástico nessa prova. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e um abraço e até a próxima. Valeu!